Abner se sente confiante para reinar. O Irã encheu tanto a cabeça do Abner para ele aceitar a ser rei em Israel que o Abner já está se vendo como rei em Israel. Samuel toma atitude contra os próprios filhos. Samuel tem que tomar uma atitude contra aqueles meninos, senão eles vão acabar virando tipo os filhos do Eli, Ofni e Finéias. Naás tem um encontro com o Lucier. Aí vai sair qualquer coisa, não sei o que. Jonatas se decepciona e desiste de tentar a primeira noite de amor com a Maia. Jovem diz que ama o marido, mas sente medo. E o Saul se aproxima de Samuel. No último capítulo de Reis que você assistiu, você viu que o Saul foi procurar as jumentas do seu avô. E que ele passou por um lugar, passou por outro e não encontrou as jumentas. Então eu vou ler para vocês aqui na sequência o que vai acontecer com o Saul. Vamos lá, o texto está em 1 Samuel, capítulo 9, começando do verso 5 em diante. A sequência é essa aqui. Vindo eles, quem eles? Saul e mais um menino. Vindo eles então à terra de Zuf, Saul disse ao moço que ia com ele: Vem, voltemos para que não suceda que meu pai deixe de inquietar-se pelas jumentas e se aflija por causa de nós. Eis que há nessa cidade um homem de Deus, e ele é muito considerado. Tudo quanto diz sucede infalivelmente. Vamos, pois, até lá, porventura, nos mostrará o caminho que devemos seguir. Então Saul disse ao seu moço: Porém, se lá formos, que levaremos ao homem? Pois o pão de nossos alforjes se acabou, e presente nenhum temos para levar ao homem de Deus. Que temos? O moço tornou a responder a Saul e disse: Eis que ainda tenho à mão um quarto do ciclo de prata, o qual darei ao homem de Deus, para que nos mostre o caminho. Antigamente em Israel, indo alguém consultar a Deus, dizia assim: Vinde, vamos ao vidente, porque o profeta de hoje outrora se chamava vidente. Então disse Saul ao moço: Dizes bem, vem, pois, vamos. Foram à cidade onde estava o homem de Deus. Quando eles iam subindo à cidade, encontraram umas moças que saíam para tirar água e perguntaram-lhe: Está aqui o vidente? Ao que elas lhes responderam: Sim, eis que aí o tens diante de ti. Apressa-te, porque hoje veio à cidade, porquanto o povo tem hoje sacrifício no alto. Entrando vós na cidade, logo o achareis, antes que ele suba ao alto para comer, pois o povo não comerá até que ele venha, porque ele é o que abençoa o sacrifício, e depois os convidados comem. Subiram, pois, à cidade, e ao entrarem, eis que Samuel os encontrou quando saía para subir ao alto. Ora, o Senhor revelara isto aos ouvidos de Samuel um dia antes de Saul chegar, dizendo: Amanhã, a estas horas, te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirás por príncipe sobre o meu povo Israel, e ele livrará o meu povo da mão dos filisteus. Pois olhei para o meu povo, porque o seu clamor chegou a mim. E quando Samuel viu a Saul, o Senhor lhe disse: Eis aqui o homem de quem te falei, este dominará sobre o meu povo. Então Saul se chegou a Samuel na porta e disse: Mostra-me, peço-te, onde é a casa do vidente. Respondeu Samuel a Saul: Eu sou o vidente. Sobe diante de mim ao alto, porque comereis hoje comigo. Pela manhã te despedirei, e tudo o que está no teu coração te declararei. Também quanto às jumentas que há 3 dias se te perderam, não te preocupes com elas, porque já foram achadas. Mas para quem e tudo o que é desejável em Israel, porventura não é para ti, é para toda a casa de teu pai? Então respondeu Saul: Acaso não sou eu benjamita, da menor das tribos de Israel? Não é a minha família a menor de todas as famílias da tribo de Benjamim? Por que, pois, me falas desta maneira? Samuel, porém, tomando a Saul e o seu moço, levou-os à câmara e deu-lhes o primeiro lugar entre os convidados, que eram cerca de 30 homens. Depois disse Samuel ao cozinheiro: Traze a porção que te dei, da qual te disse: Põe-te à parte contigo. Levantou, pois, o cozinheiro a espada com o que havia nela e pô-la diante de Saul. E disse Samuel: Eis que o que foi reservado está diante de ti. Come, porque te foi guardado para esta ocasião, para que o comesses com os convidados. Assim comeu Saul naquele dia com Samuel. Então desceram do alto para a cidade, e falou Samuel
com Saul no eirado. E se levantaram de madrugada, quase ao subir da alva, pois Samuel chamou a Saul, que estava no eirado, dizendo: levanta-te para eu te despedir. Levantou-se, pois, Saul, e saíram ambos, ele e Samuel. Quando desciam para a extremidade da cidade, Samuel disse a Saul: dize ao moço que passa adiante de nós. E ele passou. Tu, porém, espera aqui, e eu te farei ouvir a palavra de Deus. Então Samuel tomou um vaso de azeite e o derramou sobre a cabeça de Saul, e o beijou e disse: porventura não te ungiu o Senhor para ser príncipe sobre a sua herança? Então aqui está o episódio onde Saul vai ser ungido como o primeiro rei de Israel. Talvez toda essa leitura que eu fiz aqui não esteja no próximo capítulo de segunda-feira, talvez vai aparecer na terça. Mas é certo que isso aqui vai acontecer. Aqui estão na ordem os acontecimentos até que Samuel vai ungir Saul como o rei de Israel. Saul conhece a Samuel. Magoado com a intenção dos hebreus de trocarem de líder em Israel, Samuel ouvirá o conselho de Deus e começará a escolher um novo representante para a nação. E ele conhecerá Saul e ainda ungirá o camponês humilde para se tornar o mais novo monarca de Israel. Isso tudo você vai ver em Reis, na novela bíblica da Record. E vamos à sequência da cena onde Saul encontra com Samuel. Isso aqui é onde terminou o último capítulo de Reis. Então você viu que o Saul estava entrando na cidade e o Samuel vinha ao encontro dele. Então a sequência é esta aqui, conforme o relato bíblico que está em 1 Samuel capítulo 9, iniciando do verso 18. Então Saul se chegou a Samuel na porta e disse: mostra-me, peço, onde é a casa do vidente? Respondeu Samuel a Saul: eu sou o vidente. Sobe diante de mim ao alto, porque comereis hoje comigo. Pela manhã te responderei, e tudo quanto está no teu coração te declararei. Também quanto às jumentas que há 3 dias se perderam, não te preocupes com elas, porque já foram achadas. Mas para quem é tudo o que é desejável em Israel? Porventura não é para ti? É para toda a casa de teu pai? Então respondeu Saul: acaso não sou eu um benjamita, da menor das tribos de Israel? Não é a minha família a menor de todas as famílias da tribo de Benjamim? Por que, pois, me falas desta maneira? Samuel, porém, tomando a Saul e o seu moço, levou-os à câmara e deu-lhes o primeiro lugar entre os convidados, que eram cerca de 30 homens. Depois disse Samuel ao cozinheiro: traze a porção que te dei, a qual te disse: põe-na à parte contigo. Levantou, pois, o cozinheiro a espádua com o que havia nela, e pô-la diante de Saul. E disse Samuel: eis que o que foi reservado está diante de ti. Come, porque te foi guardado para esta ocasião, para que comesse com os convidados. Assim comeu Saul naquele dia com Samuel. Então desceram do alto para a cidade, e falou Samuel com Saul no eirado. E levantaram de madrugada, quase ao subir da alva, pois Samuel chamou a Saul, que estava no eirado, dizendo: levanta-te para eu te despedir. Levantou-se, pois, Saul, e saíram ambos, ele e Samuel. Quando desciam para a extremidade da cidade, Samuel disse a Saul: dize ao moço que passa adiante de nós. E ele passou. Tu, porém, espera aqui, e eu te farei ouvir a palavra de Deus. Então Samuel tomou um vaso de azeite e derramou sobre a cabeça de Saul, e o beijou e disse: porventura não te ungiu o Senhor para ser príncipe sobre a sua herança? Então esta leitura bíblica é a sequência de onde terminou a cena do Samuel saindo ao encontro do Saul. Isso aqui vai acontecer uma parte no capítulo de terça e outra parte no capítulo de quarta-feira. Um ataque dos inimigos surpreende os israelitas. O povo que habita em uma parte de Canaã é surpreendido por um duro ataque de inimigo em cenas que estão ainda por vir. Meu amigo, minha amiga, você que assiste aos meus resumos, você que chegou aqui porventura e esta é a sua primeira vez que está no canal, eu peço a gentileza, inscreva-se no meu canal. Se você se inscrever no meu canal, ative os sininhos. Ativando os sininhos você recebe notificações cada vez que eu subo um conteúdo novo para o YouTube. Assim você não perde nenhum resumo de Reis, novela da Record. Também deixe seu like se você gostou do meu conteúdo. Deixe seu comentário.
faça suas perguntas. E também para você que gosta de estar sempre na frente, que gosta de se antecipar aos fatos, eu tenho aqui na descrição desse vídeo duas playlists. Uma do livro 1º e 2º Reis e outra do livro de 1º e 2º Samuel. Estes livros são a base de onde está sendo retiradas as informações para escrever a novela Reis. Então, se você quer saber o que vai acontecer antes mesmo de eu divulgar o resumo, assista esses vídeos que você vai estar por dentro de tudo o que vai acontecer. Saul se surpreende ao conhecer Samuel. Saul é primo de Abner e os dois passam a batalhar pelo cargo de rei de Israel. Saul fica preocupado com a família por causa da atitude de Samuel. O profeta conheceu Saul, um humilde trabalhador do campo. Samuel irá ungir Saul e chegará à conclusão que ele é a pessoa perfeita para ser o futuro rei de Israel. Saul descobrirá que o profeta está para divulgar quem será o rei e ficará preocupado com o que pode acontecer com a sua família, e ele vai ter que assumir o posto. O passado atormenta o rei Lucier. Apesar de 50 anos terem se passado desde a primeira temporada de Reis, Lucier ainda se lembra de quando matou Micael a sangue frio. No capítulo desta segunda-feira, o rei da Filistia passou mal quando reviveu os últimos momentos do marido de Samila. O viúvo teve uma visão das sequências sangrentas durante um jantar com Nas. Na ocasião, o rei dos Amonitas pediu que o veterano o ajudasse na invasão de Israel com alguns soldados filisteus. Lucier se negou, não quis se comprometer com qualquer invasão ao território inimigo, mas a conversa o fez reviver os fatos ocorridos, aqueles assassinatos. Como visto na trama, o príncipe assassinou o hebreu por vingança, ao acreditar que os israelitas foram o responsável por tirar a vida da Lavínia. A cena fez o vilão mudar de ideia na mesma hora. Ainda muito irado com Israel por causa do destino da sua esposa, Lucier decidiu fornecer um estoque de armas para ajudar os amonitas. Ele não quis oferecer soldados, mas então concordou em fornecer armas. O rei, entretanto, não sabe que foi enganado pela sua própria família. Na época, os irmãos do monarca armaram uma emboscada para matar Lavínia e colocaram a culpa nos hebreus. Além de Micael, Lucier também tirou a vida da Ada, da Samila e também do Tamember. Tudo isso por causa dos planos dos seus irmãos filisteus. Sob a ameaça de Naás, Peduel pede clemência ao rei amonita. Samuel unge a Saul. Samuel segue o conselho de Deus e unge Saul como o novo rei de Israel. Mesmo magoado com o desejo dos hebreus de ter um novo líder, Samuel começa a escolher um novo representante para o povo. Então ele conhece a Saul e aprova o camponês para o cargo. Enquanto Saul conhece o profeta, o guerreiro é o favorito do ancião para o cargo de governante. Entretanto, Hirã é quem indica Abner ao posto de líder, por acreditar que o rapaz será um bom monarca, que poderá lhe ajudar quando preciso. Olha, isso aqui tem um nome que se chama marionete. Na verdade, o Hirã quer o Abner apenas como uma figura decorativa de rei. Quem vai mandar, Hirã e o conselho dos anciãos que vai mandar. Pelo menos é o que eles pretendem. Lógico que não vão conseguir. Saul recebe instruções do profeta. Você sabe quais são as instruções que Samuel vai passar a Saul? Se você não sabe, acompanhe comigo a leitura bíblica. 1 Samuel capítulo 10, começando pelo verso 1. Então Samuel tomou um vaso de azeite e o derramou sobre a cabeça de Saul, e o beijou e disse: Porventura não te ungiu o Senhor para ser príncipe sobre a sua herança? Quando te apartares hoje de mim, encontrarás 2 homens junto ao sepulcro de Raquel, no termo de Benjamim em Zeuzá, os quais te dirão: Acharam-se as jumentas que foste buscar. E eis que já o teu pai deixou de pensar nas jumentas, e anda aflito por causa de ti, dizendo: Que farei eu por meu filho? Então, dali passarás mais adiante, e chegarás ao carvalho de Tabor, e ali te encontrarão 3 homens, que vão subindo a Deus a Betel, levando um 3 cabritos, outro 3 formas de pão, e outro um odre de vinho. Eles te saudarão e te darão 2 pães, que receberá das mãos deles. Depois chegará ao outeiro de Deus, onde está a guarnição dos filisteus.
Ao entrares ali na cidade, encontrarás um grupo de profetas descendo do alto, precedido de saltério, tambores, flautas, harpas, e eles profetizando. E o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás com ele, e será transformado em outro homem. Quando estes sinais te vierem, faze o que achar a tua mão para fazer, pois Deus é contigo. Tu, porém, descerás adiante de mim a Gilgal, e eis que eu descerei a ter contigo, para oferecer holocaustos e sacrifícios de ofertas pacíficas. Esperarás 7 dias, até que eu vá ter contigo, e te declare o que hás de fazer. Ao virar Saul as costas para se apartar de Samuel, Deus lhe mudou o coração em outro, e todos esses sinais aconteceram naquele mesmo dia. Quando eles iam chegando ao outeiro, eis que um grupo de profetas saiu-lhe ao encontro, e o Espírito de Deus se apoderou de Saul, e ele profetizou no meio deles. Todos os que tinham conhecido antes, ao verem que ele profetizava com os profetas, diziam uns aos outros: que é que sucedeu ao filho de Quis? Está também Saul entre os profetas? Então o homem dali respondeu e disse: pois quem é o pai deles? Pelo que se tornou em provérbio: está também Saul entre os profetas? Tendo ele acabado de profetizar, foi ao alto. Depois o tio de Saul perguntou-lhe a ele e ao seu moço: onde fostes? Responderam ele: procurar as jumentas, e não as tendo encontrado, fomos ter com Samuel. Disse mais o tio de Saul: declara-me, peço-te, o que vos disse Samuel? Ao que respondeu Saul a seu tio: declarou-nos seguramente que as jumentas tinham sido encontradas, mas quanto ao assunto do reino de que Samuel falara, nada lhe declarou. Então Samuel convocou o povo ao Senhor em Mispá, e disse aos filhos de Israel: assim diz o Senhor Deus de Israel: eu fiz subir a Israel do Egito, e vos livrei das mãos dos egípcios e da mão de todos os reinos que vos oprimiam. Mas vós hoje rejeitaste a vosso Deus, aquele que vos livrou de todos os males e angústias, e lhes pediste: põe um rei sobre nós. Agora, pois, ponde-vos perante o Senhor, segundo as vossas tribos e segundo os vossos milhares. Tendo, pois, Samuel feito chegar todas as tribos de Israel, foi tomada por sorte a tribo de Benjamim. E quando fez chegar a tribo de Benjamim, segundo as suas famílias, foi tomada a família de Matre, e dela foi tomado Saul, filho de Quis, e o procuraram, mas não foi encontrado. Pelo que tornaram a perguntar ao Senhor: não veio o homem ainda para cá? E respondeu o Senhor: eis que se escondeu por entre a bagagem. Correram, pois, e o trouxeram dali, e estando ele no meio do povo, sobressaía em altura a todo o povo, desde os ombros para cima. Então disse Samuel a todo o povo: vedes já a quem o Senhor escolheu. Não há entre o povo nenhum semelhante a ele. Então todo o povo o aclamou, dizendo: viva o rei! Também declarou Samuel ao povo a lei do reino, e a escreveu num livro, e pô-lo perante o Senhor. Então Samuel despediu todo o povo, cada um para a sua casa. E foi também Saul para a sua casa em Gibeá, e foram com eles os homens de valor, aqueles cujo coração Deus tocara. Mas alguns homens ímpios disseram: como pode este homem nos livrar? E o desprezaram, e não lhe trouxeram presentes. Porém, ele se fez como surdo. Então, essas são as instruções que o profeta Samuel passou a Saul. Eu só quero ver o que vai acontecer com Irã e com Abner. A decepção dos dois quando chegar nessa cena. Mas isso aqui é assunto para os próximos capítulos. Vamos aguardar. Sob a ameaça de Naás, Caila vê Abner se aproximando. O rei amonita se surpreende com as habilidades dela. Ainoã estranha a ausência do marido. Abner diz não ter encontrado Saul. Saul ou Abner? A disputa pelo trono de Israel vira caso de família em Reis. Eles são primos, né? O Saul e o Abner são primos. Mais do que uma disputa política, a decisão de quem será o novo rei de Israel passa por um conflito familiar em Reis. Primos, Saul e Abner se tornam as escolhas de diferentes núcleos. Enquanto o camponês é o favorito de Deus e Saul, o general é protegido de Irã e Baná. Meu amigo, minha amiga, se você chegou aqui nesse canal e pela primeira vez no dia de hoje,
Então peço que você faça a sua inscrição no canal. Ative o sininho. Se você ativar o sininho, todas as vezes que eu subir um conteúdo novo, o YouTube te avisa. Assim você não vai perder nenhum dos resumos. Vai estar sempre informado a respeito de Reis, a novela da Record. Também eu quero falar para você que aqui embaixo na descrição desse vídeo eu tenho duas playlists. Uma é com o primeiro e segundo livro de Samuel e a outra é com o primeiro e segundo livro de Reis. Se você assistir esses vídeos, você vai ficar por dentro de tudo o que vai acontecer nos próximos capítulos de Reis, a novela da Record. Porque nesses livros, Reis e Samuel, são os livros base de onde a Record está retirando as informações para gravar o conteúdo dessa série. Então, se você quer se antecipar aos fatos, assista os vídeos. Deus então aproveitou-se da situação para finalmente apresentar Samuel para Saul. O camponês encontrou o veterano em uma estrada vazia. Deus avisou Samuel que ele será o rei de Israel. E você assistiu a novela hoje? Você está gostando dessa nova etapa? Está achando que está mais interessante do que a decepção? Ou se preferia a decepção? Deixe seu comentário aqui, eu quero saber qual a sua opinião. Enquanto isso, parte dos anciãos de Israel se reuniu com Abner. O general é a escolha favorita de Irã. O comerciante planeja manipular Samuel para fazê-lo aceitar o personagem na marra. Isso aqui não vai dar muito certo não. O Irã pode tentar persuadir Samuel, mas não vai ter persuasão, não vai ter enrolação, não vai ter traição, não vai ter força nenhuma que tire o reinado das mãos de Saul. Sabe por quê? Porque Deus vai escolher Saul como o rei de Israel. E você sabe como se dará essa escolha? Eu vou ler para você aqui, na palavra de Deus. Isso está registrado em 1 Samuel, capítulo 10, do verso 17 em diante. Nos diz assim a palavra de Deus. Convocou Samuel o povo ao Senhor em Mispá, e disse aos filhos de Israel: Assim diz o Senhor Deus de Israel: Fiz subir a Israel do Egito e livrei-o das mãos dos egípcios e das mãos dos reinos que nos oprimiam. Mas vós rejeitastes hoje ao vosso Deus, que vos livrou de todos os vossos males e trabalhos, e lhe disseste: Não, mas constitui um rei sobre nós. Agora, pois, ponde-vos perante o Senhor pelas vossas tribos e pelos vossos grupos de milhares. Tendo Samuel feito chegar todas as tribos, foi indicado por sorte a tribo de Benjamim. Então veja aqui, vai ser tirada a sorte, e a sorte vai cair sobre a tribo de Benjamim. Tendo feito chegar a tribo de Benjamim pelas suas famílias, foi indicada a família de Matre. Ou seja, começaram lá pelo macro e vem chegando, vem diminuindo. Agora chegaram na família de Matre. E dela foi indicado Saul, o filho de Quis. Mas quando o procuraram, não podia ser encontrado. Então eles procuraram o Saul e não encontraram ele. Não teria o Saul vindo para ser ungido como rei de Israel? Não, Saul veio sim. Acontece que ele está escondido entre as bagagens. Se Deus denuncia, Saul está escondido entre as bagagens. Então eles vão e buscam o Saul. Assim se dará o processo de escolha do novo rei de Israel. Portanto, não tem força de persuasão, não tem força nenhuma que vai mudar isso. O passado de Caila está cada vez mais exposto na trama bíblica. Sobrinha de Lucier, Caila é uma espiã que vive em Israel apenas com um propósito: destruir a nação de Israel. Uma aproximação de Abner, notada por Caila, acontece mesmo sob a ameaça de Naás. Aliás, o rei amonita se surpreende com as habilidades da Caila, em cenas que ainda estão por vir. Ainoã percebe a ausência de Saul e começa a estranhar. Então ela vai e pergunta para o Abner: Abner, você tem visto Saul por aí? O Abner diz que não viu Saul em lugar nenhum. Saul reencontra com Ainoã. Lucier propõe um perigoso acordo com Alás. Saul teme pelo futuro da sua família, ao descobrir que Samuel o anunciará como o novo rei de Israel. Saul desapareceu. Orientado por Deus, o futuro rei de Israel ficou no topo da montanha com Samuel por 7 dias e causou o maior fervo na sua casa. Com o sumiço repentino no Saul, a família temia que algo de mais grave tivesse acontecido. Mas o Saul deveria cumprir algumas etapas importantes, como ser tocado pelo Espírito de Deus, participar de um sacrifício ao lado do profeta no alto da montanha.
Meu amigo, minha amiga, você que está chegando agora no meu canal, você não conhece o canal, não conhece o meu trabalho, você está no canal Resumo da Novela. Nesse canal nós temos o costume de fazer os resumos o mais fiel possível. Nós não fazemos fake news, divulgo tão somente aquilo que a emissora me divulga. As informações que a emissora repassa para mim, eu repasso a vocês. Também eu tenho orientação da Palavra de Deus, que é a Bíblia, de onde está sendo retiradas as informações para gravar a novela Reis. Portanto, aqui não tem mentiras, não tem fake news. Nós trabalhamos com a verdade. Então inscreva-se no nosso canal. Se você está gostando do trabalho, deixe seu like. Se você tiver perguntas, então ponha suas perguntas aqui embaixo. E responda a minha pergunta para o dia de hoje. O que você está achando de Saul como o primeiro rei de Israel? Você acha que ele é confiável ou você preferia o Abner como rei de Israel? Responde para mim nos comentários. Como eu falei, eu tenho por praxe dar uma olhadinha no que está escrito na Palavra de Deus. Se você quiser também adotar essa prática, eu tenho aqui embaixo na descrição desse vídeo duas playlists. Uma com o primeiro livro de Samuel e segundo livro de Samuel, outra com o primeiro livro de Reis e segundo livro de Reis. Nessas playlists, você vai assistir os vídeos e poder se contextualizar a respeito de Reis, a novela da Record. Também você vai se antecipar aos fatos. Tem muita coisa que vai acontecer daqui 2, 3 capítulos, eu já não sei. Por quê? Porque eu sei que está tudo registrado na Palavra de Deus. Então, se você quiser se antecipar também, assista esses vídeos e você vai estar sempre por dentro. A tarefa do Saul com Samuel, no entanto, demorou mais do que ele gostaria e fez ele ficar por 7 dias perambulando na mata. Enquanto isso, Ainoã descobriu por uma serva que o marido havia sido visto na cidade, mas não ainda havia aparecido em casa. No limite do desespero, Ainoã pediu que Jonatas convocasse os homens da região para que saíssem em busca de Saul. Angustiado, o rapaz rapidamente ouviu o apelo da mãe e articulou um plano. Enquanto isso, Saul retornou do sacrifício com Samuel, tranquilo, sossegado, sem saber o que estava acontecendo, e reencontrou Paltiel, e ambos estavam voltando para casa. No caminho, eles se encontraram com Ner, e o veterano estava arrepiado, avisou que a esposa dele estava mais arrepiada ainda. Finalmente, Saul chegou em casa e foi recebido com euforia. No entanto, ele não abriu o bico, não compartilhou com ninguém a respeito de ele ser o próximo rei de Israel. Mas essa história de Saul ser o próximo rei de Israel, a Record vai dar uma enrolada e a cena onde Saul vai ser eleito rei de Israel vai ficar por quarta, quinta ou sexta, ou mais provável quinta-feira da semana que vem. Mas aguardem. Essas são as informações que eu tenho. Muito obrigado pela sua atenção. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Não esqueça do like e fazer a inscrição no canal.